E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é os 4 níveis de competência. Basicamente, existem alguns modelos, né, sobre como acontece o aprendizado e como acontece a jornada até uma competência em alguma habilidade. Geralmente, esses modelos, né, eles são divididos em 4 níveis de competência e esses níveis, eles descrevem as etapas pela qual a gente passa ou qualquer pessoa passa, né, quando vai adquirir uma nova habilidade. Então, em resumo, para que você saia de alguém totalmente sem uma habilidade ou sem uma competência e chegue no nível de ser muito competente ou de exercer uma habilidade de um nível muito alto, você vai passar obrigatoriamente por esses 4 níveis de competência. E esses níveis são basicamente a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, depois a competência consciente e depois a competência inconsciente. Mas eu vou falar bem melhor, né, sobre essas 4 fases. E a primeira é a incompetência inconsciente. Basicamente, só por esse termo, né, por essa nomenclatura, a gente remete a uma incompetência, ou seja, não sabe fazer algo, e inconsciente do sentido que essa pessoa não está ciente, né, ela não tem consciência de que ela é incompetente naquilo. Então, nesse primeiro estágio, a pessoa não tem a ideia de que ela não sabe fazer algo ou que ela não possui alguma habilidade essencial para se fazer algo. E um exemplo bem prático que provavelmente algum de vocês tem até passado nessas Olimpíadas ou então quando você assiste algum campeonato de alto nível de algum esporte ou de alguma prática, é que no primeiro contato que você tem com pessoas executando aquela habilidade em um alto nível, muitas das vezes a gente tem uma tendência a achar que aquilo é fácil, né? Ou então achar que a gente, com pouco tempo de treino, consegue ter aqueles mesmos resultados. E é óbvio, né, que quando uma pessoa que é muito competente, ela está fazendo algo, naturalmente ela parece, né, ela faz de um jeito que parece ser fácil. Mas, geralmente, aquela pessoa trabalhou horas e horas, anos e anos, tá ligado? Vários meses, muito tempo, para ter essa habilidade dominada. E, para quem está acompanhando, né, as Olimpíadas, é bem fácil de você ter experimentado essa primeira sensação. Você assistiu, sei lá, a Olimpíada de skate ou então de boxe, e você olha assim, né, os caras fazendo as manobras, e você pensa, mano, eu acho que se eu treinar uma semana eu consigo fazer essa manobra. Então você vai e por estar totalmente inconsciente sobre a sua incompetência, você acaba, né, pegando lá seu skate ou então comprando um skate para ir treinar e passa uma semana treinando. Daí você percebe o quão difícil realmente é aquela habilidade. E quando você percebe o quão difícil é aquela habilidade, você já vai para o nível 2 de competência. O segundo nível, né, de competência é a incompetência consciente. Ou seja, a pessoa reconhece, ela percebe, ela fica consciente que não possui a habilidade, né, que aquilo que você deseja fazer requer. Então, é nesse estado que você percebe a importância de obter novas habilidades ou um novo conjunto de habilidades para conseguir atingir aquele comportamento específico. E nessa fase é bem interessante, né, que quando você ganha essa consciência que você não tem habilidade, muitas das vezes muitas pessoas se frustram e param até mesmo nesse momento, e isso impede, né, elas de continuarem no caminho do aprendizado. Pegando aquele mesmo exemplo da Olimpíada de Skate, o mesmo cara que assistiu aqueles caras fazendo a manobra, ele acreditou, ele estava no primeiro nível, né? Ele estava na incompetência inconsciente. Ele acreditou que era fácil, pegou ali o seu skate e foi praticar e tentou durante uma semana, não conseguiu. Ele já foi para o segundo nível, que é justamente esse nível onde você percebe, ou seja, você conscientemente sabe que você não consegue. Então, é a incompetência consciente. Você tem noção de que você não sabe fazer aquilo. E daí você percebe vários detalhes, né? Como a importância do seu equilíbrio, a importância de aprender coisas básicas, coisas fundamentais, para que depois você avance.
você percebe realmente o quão difícil é fazer o que aqueles caras de alto nível fazem. Depois dessa fase, você vai passar para outra fase que se chama competência consciente. E nessa fase é quando você usa a sua consciência, ou seja, você usa ali o máximo da sua concentração, você usa ali o máximo do seu esforço consciente para conseguir realizar aquela atividade e você acaba conseguindo. É por isso que você chega na competência consciente. Ou seja, você teve, né, a construção da habilidade, mas para você conseguir realizar aquela habilidade, você precisa se concentrar e precisa fazer muito esforço, né, para usar as habilidades e as técnicas no momento certo e conseguir ser eficiente. Então, nesse estágio, nesse terceiro estágio de competência, você precisa muito da prática, precisa muito da repetição, precisa, como eu falei, das técnicas, né, fundamentais, você precisa ali dos comportamentos fundamentais que vão melhorando a sua base e vão melhorando ainda mais o seu aprendizado. Nesse momento, o interessante é que ele é um dos momentos, né, de competência mais fácil de perceber, por conta que para você acertar, você precisa se concentrar muito. Ou seja, vamos supor que você está aprendendo a fazer embaixadinha, né? Que é bater pezinho. Basicamente pegar uma bola e ficar chutando o máximo de vezes que você conseguir. Quando você quer aprender a fazer embaixadinha, você vai passar por todos esses níveis. Você vai passar pelo primeiro nível, que é justamente quando você percebe o quão difícil é fazer aquilo, que no caso, por você não saber, né, fazer, você se dedica e você acaba não conseguindo. Logo depois você percebe, que aí já seria o segundo estágio, que você não consegue fazer aquilo. Ou seja, você percebe que você não tem um equilíbrio fundamental, você não tem a força, você não sabe como exatamente você bate o pé na bola e por isso você percebe que você não consegue fazer aquilo. No terceiro estágio, que é justamente esse momento que a gente está falando agora, seria aquele momento que você consegue fazer as suas primeiras embaixadinhas, só que com muito esforço e consciência. Ou seja, você não pode se distrair, você vai ter que treinar e fazer várias vezes para conseguir chegar nesse resultado que você deseja. Então, esse momento seria aquele momento que você está conseguindo fazer 15, 20, 30 embaixadinhas, só que no momento que você perde a atenção, você deixa a bola cair. Esse momento também ele é muito fácil de perceber quando você está aprendendo a dirigir, né, ou carro, ou moto, ou qualquer transporte. Você percebe que você tem que seguir uma sequência lógica de movimento, ou seja, vai soltando a embreagem, acelera, passa a marcha, aí segura a embreagem para passar a marcha, tá ligado? Aperta o freio. Você tem que ficar consciente, ou seja, todos esses pontos, todos esses momentos vão ficando na sua cabeça, né, marcado, e daí você vai conseguindo desenrolar, só que realmente com muito esforço, só que realmente sempre pensando esses pontos e essas habilidades fundamentais para que você constitua, né, o resultado que você deseja. E o último estágio de competência é a competência inconsciente. Ou seja, você mesmo inconscientemente, ou seja, sem investir muita energia ou sem investir muita atenção, você consegue ser competente. E geralmente esse é um momento que a gente considera, né, ou que a gente chama, a gente denomina, né, a pessoa como ter um talento natural. Mas na verdade não foi natural, né, porque realmente teve muito investimento de tempo para conseguir aquele exercício ou aquela prática. Mas esse é o momento que a habilidade se torna natural e se torna automática. Então, nesse momento, acaba tendo ali a permissão para que a pessoa consiga executar aquela atitude, né, aquela habilidade, sem precisar de um esforço consciente. Ou seja, a pessoa, depois que aprende a andar de transporte, né, de moto ou de carro, ela simplesmente não fica mais pensando as regras, não fica mais pensando os mínimos detalhes, porque simplesmente ela já conseguiu, né, entender e aprender aquilo de um jeito que ela realmente pode simplesmente relaxar e dar fluxo para os seus movimentos, né, que ela vai conseguir realmente ser competente e ser eficiente naquele comportamento. E é justamente nesse quarto ponto que a pessoa realiza, né, essas habilidades
com facilidade e ela até pode ensinar outras pessoas. Logo, aqui fica o que a gente chama de mestre ou o que a gente chama de um nível de competência muito alto, porque simplesmente a pessoa vai conseguir fazer coisas de maneira inconsciente realmente. Então, a pessoa que estava ali aprendendo a bater pezinho, né, que estava querendo aprender a fazer embaixadinha, nesse momento essa pessoa consegue fazer 50, 60 embaixadinhas e ao mesmo tempo está conversando com outra pessoa, ou então está tendo uma expressão de muita facilidade ali naquele comportamento. Mas para você chegar nesse nível, você tem que ter passado por todos os outros níveis, até que você chegue, né, nesse último nível de competência e consiga realmente executar coisas que são ditas como difíceis ou complicadas de uma maneira totalmente relaxada e tranquila. E o interessante é que esses níveis, né, de competência, elas ajudam a entender o processo que a gente passa quando a gente vai aprender e também ajuda a gerenciar algumas expectativas com relação, né, ao desenvolver dessas novas habilidades ou competências. Ou seja, como eu falei, muitas pessoas no segundo estágio, que é na incompetência consciente, elas acabam descobrindo que elas não sabem e elas desistem. Então, se você percebe que realmente vai acontecer um momento que você vai tender mais a se frustrar por justamente não ter resultado, você acaba passando com mais facilidade por esse estágio, por justamente não fazer o que a maioria das pessoas vão fazer instintivamente. Outra parada também interessante é que, como todas as pessoas passam por esses níveis, você sabendo ou não da existência desses níveis, você sempre vai ter que passar por eles de maneira consciente ou inconsciente. O interessante é que, como último estágio é competência inconsciente, existem muitos caras que têm habilidades que eles fazem há mais de 10, de 15 anos, que se você perguntar como ele faz, ele não vai saber dizer porque todo o conhecimento dele já foi implantado de uma maneira inconsciente. Ou seja, você pergunta a ele como ele faz aquilo, na verdade nem ele sabe porque o conhecimento dele já ficou de uma maneira inconsciente, diferente, né, do estágio anterior, que é a competência consciente, onde você fica na sua mente ressaltando todos os pontos, meio que você fica amarrando todos os pontos para conseguir executar da maneira certa. Muitas das vezes essa pessoa que tem essa competência de maneira inconsciente, ela não vai conseguir explicar para outras pessoas por justamente já ter internalizado tanto. E para ele conseguir, né, expressar de maneira verbal isso, ele vai ter que realmente voltar alguns passos e perceber quais as coisas internas que acontecem com ele para que ele passe isso, né, de maneira verbal para quem está aprendendo. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, deixa o like, se inscreve, a gente tem pouco inscrito, então é muito importante tanto o like quanto a inscrição. Se você já for inscrito, ativa o sininho para você ser notificado. Deixa um comentário aí sobre qual o próximo título de vídeo, ou então o que você achou desse vídeo ou o que pode melhorar nesse vídeo. E dá uma olhada no link das descrições. Tem alguns links interessantes que vão te ajudar bastante com relação à competência, com relação a habilidades sociais e autodesenvolvimento masculino. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!